3, 2, 1. Boa tarde a todos. Aqui falando de Caxias do Sul, nesse dia, domingo, chuva, um nevoeiro aí. Estamos aqui, então, para continuar a nossa série de vídeos sobre a história dos grupos cúnicos no Brasil. Hoje vamos falar do terceiro grupo que chegou, em ordem cronológica, o grupo de Divinolândia, tá bom? Divinolândia, São Paulo, que na época era tipo São José do Rio Pardo, né? São Sebastião da Grama, e esse grupo tem ramificações em Poços de Caldas, que é do lado mineiro, aí pertinho, né? Da divisa entre São Paulo e Minas, e depois tem uma ramificação importante de descendentes no litoral de São Paulo, Guarujá, Santos, etc. Vamos lá, então, conhecer esse grupo. Aqui, então, com o nosso mapa no Google Maps, únicos no Brasil. Esse mapa que já tem nessa configuração 1.282 visualizações, no total das duas configurações já passamos de 6.000. Lembrando que a nossa pesquisa sempre é focada, tá bom? Naquele período da imigração, especificamente, a primeira geração ali, os filhos e tal, o que aconteceu. A gente não foca muito a genealogia, tá bom? Aqui a gente fala do momento que eles chegaram no Brasil. E esse grupo é o primeiro grupo de São Paulo. Os dois primeiros eram de Curitiba. E aqui nós temos o primeiro grupo, então, que chegou em São Paulo. Em São Paulo, a imigração italiana, a colonização, né, a vinda dos italianos, foi bastante diferente daquela feita no sul do Brasil, tá bom? No sul do Brasil, em geral, eles vinham para ocupar um espaço, provar uma região despovoada, recebiam terras para isso, pagavam por elas, mas tinham certo apoio e viviam ali no seu grupo de italianos e se desenvolviam e criaram cidades. Já em São Paulo, os italianos vieram para trabalhar especificamente nas lavouras de café. Meio que uma substituição, inclusive, à própria mão de obra escrava que estava proibida, então, naquela época, né? Nós estamos falando de 1888, um ano antes da queda do Império e o estabelecimento da República através, então, do golpe militar. E aí, nós vamos falar, então, de Divinolândia. Esse grupo, pelo nosso mapa aqui, a gente clica na bolinha e já aparece um resumo, tá, pessoal? Todos estão convidados a acessar esse mapa aí. Aqui, então, temos o casal Giuseppe e Giacomo Pertili, que chegaram em 1888 e eles tiveram estes filhos, 4, chegaram com eles, tá bom? O Domênico Antônio, o mais velho, tinha aí 17 anos, né? Já um homem. A Maria, a Domênica e o Pasquale, tá? O Pasquale aí, os dois, então, meninos, homens. Esses dois, o Domênico Antônio e o Pasquale, vão gerar toda essa descendência que se criou aí na região de Divinolândia e depois foi para Poços de Caldas, etc., até Santos. A gente fala rapidinho como é que foi a viagem deles, tá bom? Que a gente sempre coloca no nosso mapa, tá? Vou mostrar antes de continuar ali sobre a história específica. Eles chegam, então, na hospedaria de imigrantes Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, bem no final de 1888, tá bom? Bem no final, quase virando o ano. Eles são deslocados e chegam no dia 28 de dezembro na hospedaria de imigrantes de São Paulo. A curiosidade desse grupo é que no registro da hospedaria cita Via Bananal, cita o navio Kronprinz e cita Via Bananal, que é uma coisa bastante diferente. Nenhum outro grupo único tinha uma observação assim. Porque Bananal, depois de muita pesquisa minha, é, na verdade, uma cidade aqui, divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, que na época tinha uma boa importância, tinha uma produção de café muito forte, era uma cidade rica, e ela tinha recém recebido, inclusive, esse ramal de trem aqui. Então, imagino eu que eles pegaram o trem do Rio de Janeiro e seguiram o caminho de uma rota de trem que existe até hoje, e em Barra Mansa, eles trocaram e chegaram em Bananal. Por que pararam em Bananal? E por que está citado o Bananal não fica muito claro, tá? Mas eu entendo que possa ser porque era uma espécie de registro de entrada no estado de São Paulo, era o primeiro município aqui. Mas não dá para saber se eles voltaram por esse ramal e continuaram,
ou se havia estradas. Pelo que eu pesquisei, ainda não havia uma estrada de ferro aqui. As estradas foram sendo criadas logo depois, na sequência, nessa região. Então, fica essa dúvida aí, tudo bem, vamos continuando as pesquisas. Eles seguiram, então, até aqui, chegaram, então, na hospedaria de imigrantes de São Paulo, no dia 28 de dezembro de 1888, no bairro Ipiranga. Não se sabe ao certo quando, né, não temos esse registro, é uma pena, esse é um dado que tem que ser buscado, mas eles seguem caminho, então, depois, outro caminho de trem, Jundiaí, Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, etc., né, até chegar em São José do Rio Pardo. Pelo que eu li, na época também não tinha um ramal que ligaria São Sebastião da Grama, tá? Teve uma estrada menor que foi feita por um fazendeiro e tal, mas parece que foi depois também. Eu acredito que eles pararam aqui e seguiram de mulas, então, até o destino deles, Fazenda do Laranjal. Pelo menos é o registro, e é onde, até hoje, a família Cúnico ainda mora, pessoal. Uma curiosidade interessante, Donizete Cúnico, nosso primo, ele ainda reside aí com sua família, tá? Ele é um descendente, então, desse ramo. Mas, na época, tudo indica que era uma fazenda de café. Muito interessante seria descobrir as condições que esse casal chegou e como foi o trabalho deles, em quantos anos ficaram ali. Depois compraram terras. Quem comprou, se foi o próprio Giuseppe, ou se foi o filho dele, então, o Domênico Antônio, não se sabe quem ali comprou, mas compraram terras, que era uma partes, ao que parece, dessa grande fazenda, e até hoje eles plantam ali, muito bacana. Eu diria que é uma terra original, então, que os cúnicos chegaram e ficaram, né? Bem raro isso também, mas estamos lá representados pelos cúnicos da família do Donizete. Então, eles chegam via Bananal, e aí esses dois filhos, o mais velho, o Domênico Antônio, ele foi um belo de um desafio, pessoal, porque ele, na Itália, ele é registrado no navio como Domênico, está lá no registro, 17 anos. Então, chegou no Brasil. A partir de então, todos os registros dele, 2 casamentos, ele casou jovem, ficou viúvo aos 23 anos, já tinha casado novamente, sempre apareceu apenas o nome Antônio Cúnico. E os descendentes conhecem ele como Antônio Cúnico. E não estava fechando isso, porque tinha registro desse Domênico, e o Antônio não tinha registro em lugar nenhum na vinda da Itália, etc. E dizia que era nascido na Itália e tal. Então, depois de muita pesquisa, conseguimos descobrir a certidão de nascimento dele na Itália, onde consta Domênico Antônio Cúnico. Ficou esclarecido, então. Uma boa dúvida para se pesquisar é por que ele não utilizou o nome Domênico nos documentos seguintes aqui no Brasil. Talvez não se importasse. Pode ser que Domênico, no sentido de domingo, né? Nasceu num domingo, algo dessas coisas aí, que no passado era bem comum isso. Talvez fosse um pré-nome que ele não achava interessante. Ou ele teve um outro motivo, ou não teve motivo nenhum, não sabemos, tá bom? Mas o fato é que ele é o Domênico Antônio Cúnico. Temos algumas fotos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui o registro da família, esse, e aqui o registro deles no navio. As 2 meninas acabaram casando por ali, deram também a sua sequência, mas não geraram descendência com o nome Cúnico, tá? Então, a gente focou nesses 2. O Domênico Antônio, então, fica por aí, gera toda essa descendência, são os filhos, os netos que vão ficando por aí. O Pascoal, que é o mais jovenzinho de 10 anos ali, ele já tem um caminho um pouco diferente. Ele casa e logo se transfere para Poços de Caldas e mora lá alguns anos. E ali tem uma vasta descendência dele, né, que sai dessa região. Mas todos os filhos deles, pelo que constam os descendentes, por uma questão familiar, do casal, parece que a mulher se separou dele, a esposa do Pascoal, ela se mudou, então, para a região de Guarujá e Santos, com todos os filhos. E os filhos lá foram, enfim, crescendo e casando e geraram grande descendência no litoral paulista. Então é isso, gente. Esse é o grupo de Divinolândia. Espero ter trazido aí esse resumo para vocês e depois vamos partir para os próximos grupos Cúnico. Um abraço.